Quando surge, quando surge o Alviverde, galera, eu surjo aqui com mais um vídeo para você, né? Mais um vídeo para você aqui no nosso canal do Verdão. Deixe o seu like, se inscreva no canal aí e ative o sino das notificações. Olha, vamos ver aqui neste vídeo que o Flávio Prado falou do Palmeiras. Mais uma vez ele falou do Abel Ferreira. Você vai ver o que ele falou. Se desculpou das últimas coisas que falou? Vamos ver o que o Flávio Prado falou do Palmeiras, que já vem atacando o Abel Ferreira aí, já não é de hoje, né? Há um mês atrás aí, né? Há um mês atrás? Não, um mês atrás tá errado. O correto é um mês atrás ou há um mês, tá? Nunca as duas coisas. Mas no Brasil fala tudo e vale tudo, né? É uma brincadeira, é uma várzea. Os portugueses que vêm pra cá parece que estão aprendendo a falar errado, né? Porque, se bem que lá eles não falam tão certo também, né? Então, não sei se gente que fala errado ou eles que falam errado. Mas, na verdade, todo mundo fala português errado. Por isso que eu defendo que o português deveria ser padronizado no padrão popular, no português que se fala. Então, claro que não é da maneira escrachadona também, né? Tem que, pelo amor de Deus, né? Certas coisas tem que ter um respeito, mas nem tudo, né, meu? Pô, o inglês é um idioma tão fácil de ser falado justamente pelos motivos que tem, né? A conjugação de verbo ali é muito mais fácil e tal, porque o português tem que dificultar tanto. Mas vamos lá, né? Tô tentando defender aqui o coitado mais humilde aí, sem muitas condições e tal. Mas vamos lá, galera. Vamos trazer para você aqui então o que o Flávio Prado falou do Palmeiras. Deixa de blá blá blá, deixa de enrolação. E vamos ver essa treta aí, ó. Por isso que hoje, mais cedo, eu defendi em parte o Abel Ferreira. Porque ele não tá errado quando ele fala assim: eu vou ficar calado porque eu sei o país onde eu tô. Eu conheço o país onde eu tô. Porque eu sei que no Brasil as coisas são uma várzea. Foi mais ou menos isso que ele quis dizer. E ele não tá errado. Quando ele fala, eu não vou falar nada porque eu sei o país onde eu tô, ele não tá errado. Tudo no Brasil é errado. Tudo no Brasil é errado. Você não vê nada no Brasil que tem uma organização. Você não vê nada no Brasil que tem algo feito corretamente. Por que o cara é obrigado a falar que o Brasil tá mil maravilhas? Portugal é uma maravilha só. Portugal Portugal é uma maravilha. Portugal é a mesma coisa. A gente tá aqui pra falar de Portugal? Quem falou foi eu tô aqui pra falar de Portugal. Quem falou foi tá bom, mas eu tô falando Portugal é uma maravilha. E outra coisa, quem colonizou o Brasil? Portugal. Nós pegamos a cultura deles. A nossa cultura, a cultura é lógico. Então, Olha, em parte eu até concordo com um pouco do que ele falou agora sobre quem colonizou o Brasil, de Portugal, e por esta razão o Brasil ser a bagunça que é. Em parte sim, mas se fosse, isso não é uma verdade 100%, tá? Não é uma verdade absoluta. Por quê? Porque, por exemplo, se você vê os países que foram colonizados pela Inglaterra, vamos lá, no mínimo 80% deles é um país de primeiro mundo hoje. Você vai lembrar aí de Nova Zelândia, de Austrália, de Estados Unidos, de Canadá, tá? Só países top de linha, top. IDH altíssimo e tudo mais. Segurança, qualidade de vida top, tudo top. Escola, infraestrutura, tudo. Então são países de primeiro mundo, top, melhores que a Inglaterra até, na minha opinião. E aí, por exemplo, o Brasil foi colonizado por Portugal. E os outros países que foram colonizados por Portugal não são perto do que são esses países que foram colonizados pela Inglaterra. Então, nesse ponto aí, temos que ver o que faz eu estar errado nessa afirmação. Alguém traga para mim esses dados aí. É ou não é um fato? É uma estatística, é um fato isso aí. Por outro lado, Portugal não é a várzea que o Brasil se tornou. Então, não foi só isso que fez o Brasil virar essa porcaria. Outros fatores também. Não sei se a junção com os indígenas do Brasil, não sei que diabo que foi, mas se fosse só isso, Portugal deveria ser tão ruim quanto o Brasil, e não é. Fala quem já esteve em Portugal, já morou, já residiu em Portugal, e não é essa várzea que é o Brasil. Ah, mas o outro vai falar um negócio daqui a pouco aí de... No futebol lá, já vi mesmo noticiários lá, Paulinho com o presidente do Benfica preso e tudo mais. Mas é uma coisa ou outra, dificilmente. Pô, você passa em Portugal ali meses e meses, mais de ano, e não escuta falar de um tiro ter sido disparado, nem pela polícia. Nem pela polícia. Assiste jornal ali o tempo inteiro, notícia, programa esportivo, notícia criminal. Nem tem programas tipo da Atena lá. Não tem isso. Porque se tiver, o cara morre de fome, não dá audiência. E não tem o que falar. É falar de quê?
De vez em quando acontece alguma coisa, alguma treta, mas não é toda hora. Dificilmente você vê treta. Nem é todo dia. É um dia ou outro da semana que dá uma tretinha. E o país também é menor, né? Não vamos esquecer que São Paulo tem 22 milhões de habitantes, enquanto... Falando da metropolitana, né? Enquanto Portugal tem 14 milhões, né? Então... Só esse fato aí já faz com que São Paulo não... Portugal não se compare nem a São Paulo, né? Mas... Assim, eu digo assim, que dá pra ter mais problema. Onde mais tem gente, mais problema tem chance de ter, né? Talvez por isso que Estados Unidos não seja um país perfeito em questão de criminalidade. Tem muita criminalidade. Agora, que é exagerado nos filmes, pelo amor de Deus, né? É muito exagero também nos filmes. Os filmes parece que é o Brasil, meu. Esse filme daqueles gangues e tudo lá, aqueles caras aprontando. Parece que você tá vendo é o Brasil, não é os Estados Unidos. Imagina, se eles fazem esse tipo de filme sobre os Estados Unidos, imagina o que vão fazer do Brasil. O que é que não vai ter lá? Essa cultura de onde? Então a várzea que é o Brasil é igual a Portugal. É lógico, óbvio. Então eu vou te fazer uma pergunta. Por que você quer tirar a cidadania portuguesa, então? Porque a minha mulher é portuguesa. Pra facilitar o passaporte. Pegou na Então você jugular. quer viver lá? Nossa. Você quer viver lá? Não, nem a pau. Ah, não. Pegou na hipocrisia. Zero. Você quer tirar pra quê? Chance zero. Eventualmente pra facilitar. Na verdade, minha mulher... Flávio, olha tudo que a gente fala aqui. Casada há 50 anos, já poderia ter Faz tirado. desculpinha dele. Imagina, o Bruno nunca tirou. Isso Olha aí tudo. tá fácil, eu vou tirar. Mas também se não quiser dar, Dante, não vai fazer a menor diferença Olha pra tudo mim. que a gente fala aqui Não no dá nada, Brasil. cara. Olha Imagina. tudo que a gente fala aqui no Brasil. É isso aí, pô. Olha tudo que a gente fala da CBF. O Abel tá errado em falar, Ele eu vai não vou falar falar da nada terra porque eu dele. sei... Ele que fala, ó, pinto de Por ouro. que ele não pode falar do Brasil? Para aí, não consigo entender. Ele pode falar da terra dele. Do Brasil não pode. Mas você tá falando de Portugal, que também não é um Brastemp, que não é isso nem aquilo. Você pode falar de Portugal, mas o Abel não pode falar do Brasil. É isso. Porque vocês estão falando aí que a terra dele, porque ele não fala da dele. Então não tem nada disso. Todo mundo pode fazer em qualquer lugar, meu. Você fala o que vier na sua telha e ponto final. Você é jornalista, você não pode censurar o cara, porque ele tá falando uma coisa que você não gosta de ouvir. Você tá agindo igual um certo juiz aí, que eu não vou falar o nome, senão meu canal cai. É isso. É isso. Aqui, Gente, não, aqui eu já o Abel... Esquema de punição aqui, ó, aqui no Brasil. O Abel Ferreira. Escândalo da loteria. Os caras foram presos, acabou tudo. Aí teve o negócio do árbitro lá. Parou Edilson. tudo, voltaram os jogos. Agora teve esse negócio da máfia Das Baniram apostas. alguns jogadores. Todo mundo punido, tem jogador indo pro Chipre, não sei o que e tal. Tá. Portugal, máfia do apito de ouro, 20 anos favorecendo o Porto. Tá lá, a polícia, o presidente do Porto preso e tal, não sei o quê. O cara é de lá. E vem falar que aqui é esculhambado. Esculambado é lá. Ué, aqui no então você quer que eu fale do padrão de vida dos ex-presidentes da CBF? Ah, pegou 20 anos esculhambado lá, aqui não. Quer dizer que lá é, aqui não. Ué, e os presidentes da CBF não estavam todos presos aí? Proibido de sair do país com medo de ser pego pelo FBI? Ou FBI, como quiser. Não estavam? Nessa situação ridícula aí? Quantas vezes a gente não viu falando aí? O Galvão revoltado aí que o Brasil ia jogar Copa América e os presidentes da CBF não iam com medo que estavam fora do Brasil, né? Território estrangeiro do Brasil. Tinham medo de ser pegos ali com a boca na botija pelos agentes do FBI e ser trancafiados, né? E aí trancafiados nos Estados Unidos, pronto, acabou. Aí não sai. Não é igual ao Brasil. CBF? Você quer que eu fale? Não. Você quer que eu fale de iates, de mansões? Você quer que eu falando fale? que aqui é desse. Mas então não é legal. Eu tô falando que lá é a Mas mesma olha pra ele, Flávio. Eu tô falando que lá é a mesma proposta. Flávio, Outra coisa. Flávio, você tá esquecendo, Flávio. O que a gente tá falando não tem critério Flávio, nenhum. Ele Flávio, fale da não tem federação critério. dele. Flávio, eu vou te lembrar, presidente do Benfica. Pera aí, Flávio, ele fala da federação dele, mas ele não tá jogando pela federação dele, ele tá agora na Liga da Federação do Brasil. E por que ele vai falar de Portugal se ele tá no Brasil? É isso que não faz sentido. Não faria sentido ele ficar falando, dando mal palpite ou falando mal da Federação de Portugal enquanto ele não tá disputando lá. Isso não faria sentido. Tá? Com você também. Você não tá cobrindo a Federação de Portugal, você tá cobrindo os jogos da Federação do Brasil. Então você tem que se controlar aí sobre a Federação do Brasil e não de Portugal. Agora, você falar que ele não pode falar daqui, tem que falar de lá, mas ele tá jogando por aqui, ele tá aqui, jogando aqui, treinando aqui. Por que ele vai meter o BD lá em Portugal, se ele tá aqui? Ele é português, mas ele tá aqui, então ele tem que jogar e falar do que acontece aqui, não do que acontece lá. Tá doido?
Foi preso, não tem nem 5 anos. Porto. Ué, por que... Foi preso. Então, Foi. E qual a maravilha lá? Eu não tô falando que lá é uma maravilha, eu tô falando Você que aqui falou é um que é. pardieiro. Não é pra Aqui ele, é uma ele que zona. fala do pardieiro dele, não do nosso. Gente, ele o que- fala do Ó, pardieiro. a gente Aqui, tem- sabe o que a gente é o tem alguma pardieiro coisa- daqui? a gente Sabe tem o que alguma coisa significa pra elogiar pardieiro daqui? Tem daqui? alguma coisa. Pega um técnico. Temos pega alguma um coisa pra elogiar na CBF? Não. Temos alguma coisa pra elogiar na CBF? Então o Abel tem a parcela de razão dele. Sabe o que significa? Sabe o que é o futebol brasileiro, professor Abel Ferreira? Ele sai do Braguinha, do Pauquinho e ganha um monte de grana aqui. Não. É isso Corrija. O quê? Ele ganhou um monte de grana e um monte de taças aqui. Então Aqui, corrija. né? Não corrijo nada. Sim. Ele ganhou um monte de grana aqui. Ele teve a felicidade, a sorte, o rabo, isso ele tem mesmo, muita sorte, de vir para um time como o Palmeiras. O Palmeiras de lá jamais, que nem conhece, sabe nem quem ele é. Ele jamais nem passou na porta de Benfica, jogou no esporte. Ele jogou no esporte, deveria ter tido uma chance lá. Ele ganhou ou não aqui? Ganhou no Palmeiras? Quem não ganhou no Palmeiras? O que eu estou te o falando- Luiz Felipe Scolari ganhou o Campeonato Brasileiro com o time reserva. A gente acabou. Pera aí, vamos lá. Quem não ganhou no Palmeiras? Vamos enumerar? Podemos enumerar? Vamos lá. O Eduardo Batista, né? Que ainda é usado por ele, não ganhou no Palmeiras. Agora está em sexto ou sétimo lugar. A gente acabou de Cuca ganhou, Cuca ganhou, Marcelo Oliveira ganhou, todo Marcelo mundo. Oliveira Eu ganhou. vou listar pra você. A gente não sabe se pode ou não chutar bandeira. A gente não sabe quando que é pênalti, quando a bola bate na mão e quando que não é. Sim. Tudo isso eu tô te falando, a gente Isso não é sabe. incompetente. A gente não Incompetente, sabe. tá, isso. Você concorda comigo? Concordo. A gente não sabe uma falta que merece expulsão ou não. Porque, me desculpa, não tem critério Não nenhum. tem critério nenhum. Daqui A gente não sabe quando a bola entrou ou não entrou. a pouco o cara dá um carrinho por trás, ele é expulso. Tá. O outro dá, ele não é. Isso. O cara entra de sola, é expulso. O outro dá, ele não é. Sim. Então a gente não sabe nada. A gente não sabe se a final da Copa do Brasil vai ser domingo ou vai ser quarta. Que num ano é quarta, no outro é domingos, né? Quando o Abel Ferreira, ele fala, eu não vou falar nada porque eu sei o país que eu tô. Sim. Mais do que falar do Brasil, que aí eu falo, eu acho uma bagunça. Eu acho o Brasil de hoje um lixo. Aí eu falo e eu posso falar. Agora, você Claro. diz que eu posso porque eu nasci aqui. Brasileiro, fala o Agora, que ele quiser. não quis falar do Brasil. Ele que- quis falar do futebol brasileiro, de quem comanda o futebol brasileiro. E você sabe que é isso. Não sei não. Flávio. Ele claro olha, que é. o olhar arrogante de vocês Claro são que é. menores, eu sou maior. Não. Essa é sempre a postura Quando, dele. quando, Essa é sempre a quando o postura auxiliar dele A fala que o postura dele campeonato é sempre- comprado, Olha isso, ele deve pensar a mesma coisa. Ele é louco pra querer ensinar futebol. Ele não sabe que o país dele, em Copa do Mundo, só foi decente 2 vezes. Com Otto Glória e com Luiz Felipe Scolari, brasileiros. Os técnicos portugueses não tiveram a menor competência de fazer nada com a seleçãozinha de Portugal. Aliás, era a seleçãozinha até que os brasileiros pegassem. Certo? O Felipe Scolari, hoje, é muito maior do que ele em Portugal. Muito maior. Hoje. Tá, é o seguinte. Não vou negar não essa questão do Filipão aí, mas também não vou negar o seguinte. O Marcelo Oliveira ganhou a Copa do Brasil e era criticado porque era muito no chutão, que era ligação direta o tempo inteiro. Inclusive, se você olhar o jeito que o Palmeiras jogava com o Marcelo Oliveira e ver o jeito que ele joga com o Abel, é gritante a diferença, é muito diferente. Muito diferente. Esse time de hoje praticamente não dá chutão. Praticamente não dá chutão. É incrível. A diferença que o Palmeiras pegou depois que o Abel entrou foi gritante, assim, de todos os outros técnicos que tinha, inclusive do Filipão. Gritante. Gritante. É só olhar, só você pegar e examinar assim. Pega 5 jogos seguidos do Filipão, do Roger Machado, do Eduardo Batista e pega na melhor fase deles, tá? Na melhor fase. E pega 5 da melhor fase do Abel e coloca em comparação. Você vai ver que o jeito. Aliás, pode pegar 5 da pior fase do Palmeiras, que esses 5 últimos jogos que se perdeu aí, e ver o jogo pra você ver. É um absurdo. E aí eles falam, mas quem não ganhou com esse time aí? Bom, o Eduardo Batista, né, eu ia falando, não ganhou. O Roger Machado também não ganhou. Aí os que ganharam, aquele de Oliveira lá, o Oswaldo de Oliveira, não ganhou também, tá? Ele jogou em 2015 quando tava começando a montar, não era esse time aí, mas pelo menos o Dudu já tinha ali, né? E aí, vamos lá. Eu já citei 3 que não ganharam, né? Os que ganharam. Cuca ganhou o Campeonato Brasileiro 2016, parabéns pra ele. Não ganhou mais nada. Inclusive voltou e não deu nada certo, foi um desastre. Filipão veio, ganhou o Brasileirão com o time reserva, verdade, maior parte do tempo time reserva. E ficou com a maior invencibilidade da história dos pontos de corrida até hoje, 33 jogos. E a terceira maior de todos os tempos do Brasileirão, desde pelo menos 71, não sei se de antes também. E também o Luxemburgo ganhou um Paulistinha. Chegou, foi um desastre.
ganhou um Campeonato Paulista ali. E fora isso, no Brasileirão, a gente tava desanimado já. O time não ganhava, só empatava e perdia. Sabe, tava igual o Atlético do Filipão agora aí, ó. É que o Atlético ganhou um jogo, né? O Luxemburgo, acho que ficou ali, ganha 1, perde 4, empata 3, ganha 1, perde 7, empata 4. Uma coisa horrível ali. Pegou o ponto de eu falar que não ia mais assistir jogo do Palmeiras se ele continuasse como técnico. E bem naquela semana, naquele dia lá, caiu o Luxemburgo. Pra nossa felicidade. Aí depois veio aquele imbróglio pro Miguel Ramírez, até que trazem o Abel Ferreira. E aí depois iria virar o que virou, né? E eu não sei como que não tem uma estátua dele até hoje. E aí ele fala do Filipão, que é mais importante do que e esse cara que ele falou aí, brasileiro, que fizeram com a seleção de português, que é mais importante do que qualquer português e do que ele. Não pro Palmeiras, né? Talvez o Filipão possa até ser, mas o Filipão ele ganhou no Palmeiras 2 Copas do Brasil, ele ganhou 1 Libertadores e ele ganhou 1 Campeonato Brasileiro. Vamos falar a grosso modo, ganhou isso aí, né? De competições assim, sem falar da Mercosul também, né? Mas aí é tipo Sul-Americana de hoje. Então, o Abel ele ganha Brasileiro, 1 Copa do Brasil, por enquanto ele tem 1 também, né? O Filipão tem 2, mas ele tem um Brasileiro de pontos corridos que o Filipão também tem. Só que ele tem perdendo 3 jogos só, sendo 1 na última rodada, quando já tinha beijado a viúva, e o Filipão perdeu 4. Ele perdeu 3. Ou seja, perdeu 2 e perdeu o último ali quando entrou praticamente time sub-20 pro Internacional. Então ninguém nunca na história dos pontos corridos ganhou um campeonato perdendo só 3 jogos, a não ser o Palmeiras do Abel Ferreira. Nenhum técnico, nem Jorge Jesus, nem nenhum técnico brasileiro, nem argentino, ganhou o Brasileirão perdendo, com o time dele perdendo só 3 jogos. O Abel ganhou. E teve melhor ataque, melhor defesa e os baralhos a 4. Filipão não teve isso. E ainda era o Filipão Ball, né? Cuca Ball. E depois o Filipão também era o time retranqueiro, o retrancol. Era o Cuca Ball e o retrancol do Filipão. O Mauro César falava muito isso, né? E com o Abel eles tentam denegrir também, falando que era reativo. Começou muito essa discussão aí que era reativo. O Klopp era reativo quando chegou no Liverpool também. São muito parecidos os estilos do Abel e do Klopp, né? E olha que o Palmeiras do Filipão já era parecido com o estilo Liverpool, né? Mas o Filipão é parecido com o Liverpool do Klopp melhorado. O Abel, né? É parecido com o Liverpool do Klopp melhorado. Então o Filipão ele não ganhou 2 Libertadores, ainda mais no mesmo ano, não ganhou. O Abel ganhou. Qual desses técnicos aí ganharam 2 Libertadores? O Luxemburgo nunca nem ganhou Libertadores. Não sabe nem o que é a final do Libertadores, praticamente. Pelo amor de Deus. Com 70 anos o Filipão, mais de 70, Mas quase ele 80, hoje é muito mas maior ele que ele. hoje é mais treinador que o Filipão. Ué, pode ir em Portugal pra ver se ele... Quem arruma um emprego mais fácil? Mas ele hoje é mais treinador que o Filipão. Ué, vê se quem... Agora, é o que eu falo. Foi pra discussão do Abel dá o time por um dá o lance time do São Filipão Paulo. A gente estava falando do São Paulo. Eu só falei que o Abel não está completamente errado quando ele diz que ele não vai falar nada porque ele sabe o país onde que ele tá. Porque aqui nada funciona, cara. E na terra dele também não. O futebol não tem regra. Na terra dele também não, ele fala da terra dele. Ele tem que dar de joelhos aqui no Brasil, agradecer no Brasil por ter aberto espaço para ele, como abriu para um monte de... Mas o que eu não entendo é esse orgulho, um monte de portugueses. Nosso, de querer defender o que realmente é uma bagunça no nosso país. Não. A CBF é um azul. Só um detalhe aqui, né? Eu acho, se bobear, não sei vocês, mas se bobear, o Palmeiras de 2018, do Filipão, que conta em reserva uma parte do tempo, ganha o Brasileirão, tanto é que ganhou com reserva, aquele Palmeiras, o elenco era melhor do que o elenco atual que o Abel teve em 2022 e que, principalmente que tem em 2023. Concorda comigo ou discorda de mim? Vamos lembrar aí, nós tivemos na dupla de zaga Antônio Carlos e Tudracena, que jogavam a maior parte da Libertadores até a semifinal pro Boca, onde foi eliminado com os, digamos, titulares do Brasileirão, Gomes e Luan, né? E nós tínhamos Gomes e Luan, quer dizer. Lateral direito, Marcos Rocha e Mike. Na esquerda era o Diogo Barbosa. Me fugiu aqui, não sei se era o Vitor Luiz na época. Me fugiu aqui quem era o outro, mas era um outro de nome também. Bom, a gente tinha no meio campo ali, tinha 2018. Nós tínhamos o Moisés. Nós tínhamos o Bruno Rodrigo, né? Bruno Henrique. Felipe Melo já tava também. Quer dizer, Felipe Melo, Bruno Henrique, Moisés. Tinha mais gente aí nessa brincadeira. Quem mais?
Eu acho que o Lucas Lima chegou em 2019 ou já estava em 18, hein? Eu tenho dúvida se ele já chegou em 18. Eu acho que ele já estava em 18. Tanto é que ele ganha o campeonato, né? Já tava. O Lucas Lima também tava nesse time aí, cara. De nome, assim. Pode não ter jogado aquela Brastemp que a gente queria, mas que ele tava. E no ataque tinha Dudu e tinha um monte de outros jogadores também. Que ainda tá, né? O Dudu ainda tá. Mas tinha outros jogadores aí que eu não vou lembrar aqui, mas você lembra, né? Que tinha muitos nomes ali importantes. Que o Abel Ferreira hoje tem praticamente 10, 11 jogadores ali de nível de titular de Brasileirão, de primeiro time, de primeiro gigante de brigar por Libertadores. O resto ali é time de meio de tabela de Brasileirão, né? Uma vez eu defendi a CBF aqui. Não. Uma vez quando você esculhambou. Mas eu então- até adoro quando mete o pau. Eu sempre falei, eu não sei a maior porque esse vergonha rapaz- do Brasil é o João Avelange. Eu não sei porque esse rapaz tem essa bronca toda da CBF. Você não sabe? Por que você tem essa bronca toda? Você não sabe? Você no primeiro entrevistar todo mundo lá quando tava na Você Plim-Plim, não rapaz, sabe por que que tinha tem essa bronca passagem. toda da CBF? Tinha passagem de graça, viajava Eu junto te digo. com Eu todo te mundo. digo. Você quer que eu te abrevie? Você sabe que a Plim-Plim sempre foi. Você quer que eu te abrevie? Quer que eu Ele era da Plim-Plim, pegou amizade com todo mundo viajando com a seleção. Não foi fazendo matéria na seleção. Verdade. Cada Globo? Marcos Mauro Naves e Eric Faria. Família. Por causa da Globo? Infelizmente aí você caiu. Você fez um monte de matéria. Eu fazia entrevistas Vista especiais. Na pipoca aí, na pipoca aí. Eu conseguia. Pro esporte pela Plim-Plim. Pela Plim-Plim. Agora eu posso te falar da CBF? Pode. Posso? Então vamos lá. Como é que eu não vou falar mal de uma entidade que tem um presidente que foi banido do futebol? Benfica também tem. Tá bom. Quem falou? Eu tô defendendo o Benfica? Tá defendendo o português. É tudo mesmo bonde. Cara, vamos lá. Quem? Então vamos lá. Um presidente banido do futebol. Ricardo Teixeira. Platini também. O outro presidente... Eu sou francês? Não, tô falando que as velhas tem lá na Europa também. O outro presidente preso. Marinho. Preso. Lá em Portugal também. Boris Beck foi preso também. Quem? Também do tênis, alemão. O que eu tô falando de tênis alemão? Não, tô falando que lá na Europa tem. Loucura, ele é Na Europa também tem os caras que foi preso. É isso que eu tô falando. Tá bom. Tá entendendo o que eu tô falando? Lá também. Da CBF. Boris Beck não foi também? Ficou na Inglaterra, jogador de tênis. Só fala o que você sabe, pelo amor de Deus. Boris Beck. Boris Beck foi. Então vamos lá. Steph Graf, o Cuidado com pai o dela Google, também. Marinho, preso. Beckenbauer envolvido também. Marinho, preso. Gente boa. Marco Polo Del Nero. Maravilhoso. Banido do futebol. E sem Pegou um poder sair dinheirinho do ali, país. um pouquinho só, E sem pra poder sair pegar. do país. Viu um motinho, pegou um pouquinho só pra ele, não Aí pode? eu te pergunto, como que eu vou falar bem dessa entidade? Não é pra falar bem. Como que eu vou falar bem? Não é pra falar bem. Não tem como. Ué, mas o Abel criticou ele e aí eu vou apoiar o Abel. Se Judas pegou as Entra com a moedas de terra ouro, os caras não podem pegar um Abel, pouquinho. que se metam com a terra dele e ajoelhe todos os dias, agradeça a Deus por ter vindo pro Brasil, onde ele tá ganhando uma grana que ele jamais ganharia na Europa, porque ninguém sabe Aí, ó. quem ele é Bruno lá. aí, Esse é o negócio. Falei, Bruno. Mas o Abel agradece. Quantas vezes a gente não vê ele em entrevista falando que é muito grato ao Palmeiras, grato ao... E outra, ele é grato demais ao Brasil, né? Ele vendeu o livro dele e toda a renda foi convertida para instituições beneficentes aí, né? Do Brasil e de Portugal, né? E maior parte do Brasil. Então esse dinheiro todo, esses milhões todos aí que foram, mais de 8 milhões, né? Foram doados aí pelo Abel Ferreira para instituições brasileiras, tá? Que ajudam crianças brasileiras. Então é isso. Eles esquecem desses detalhes aí, né? Quando vão descer a lenha no Abel, né? Ninguém quer lembrar. Foi, O Boris Mas achei que ele foi pro tênis, gente. Porque na Europa eu tô falando. Não, eu tô falando gente maluco. conhecida no mundo todo. Rodou também, Boris Beck, o presidente do Benfica, o pai da Steph Graf, Platini, Presidente do Porto. Beckenbauer, presidente do Porto. Barcelona também. Mas o Abel Ferreira não tá jogando o campeonato português, ele não tá jogando tênis, o campeonato alemão de tênis. Então ele não vai falar disso aí porque não interessa pra ele. O que interessa pra ele é ganhar com o time dele. O time dele tá jogando o Campeonato Brasileiro de Futebol. Quem administra? CBF. Tá em que país esse campeonato? No Brasil. Então por que ele vai falar de campeonato português? O que vai mudar o time dele ou não vai mudar? Ou o que interessa ele criticar, ficar perdendo tempo, criticando um campeonato que ele nem disputa? Ele tá preocupado com o que ele disputa, gente. Quer ganhar, ele não veio aqui passar férias, não. Não cruzou o Atlântico pra passar férias, nem pra fazer amigos, não. Ele cruzou pra ganhar, pô. Também, né? Presidente do Barcelona. Beckenbauer foi preso. Beckenbauer estava envolvido lá também na parada. Beckenbauer Não foi foi preso, não. Então não fala envolvido. Falei Boris Beck, alemão. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu, em algum momento nesse programa, falei, nossa, parabéns ao Platini pelo exemplo de honestidade que ele é. Parabéns ao Beckenbauer. Eu falei. E se o Abel recebeu a proposta do Barcelona?
Ele não podia entrar. Primeiro, se ele receber um dia. Ele não sabe Ele vai falar assim: eu não venho aqui, que aqui já teve corrupção. Já teve corrupção. Eu só acho que às vezes eu concordo com o Abel em muitas coisas, mas às vezes ele passa do ponto. E principalmente eu não gosto de pessoas que só reclamam quando não ganha, entendeu? O Abel, infelizmente, ele é assim. Quando as coisas começam a dar errado também, ele começa a achar coisas onde... Aí, mais um babaca, não tem outra palavra, né, Souza? Pode chamar nesse momento aí, que você tá agindo como um babaca mesmo. Falando uma besteira, imbecilidade dessa aí, uma imbecilidade, porque falar que o Abel só reclama quando perde, quantas vezes ele não falou de arbitragem, não falou do calendário do futebol brasileiro, não falou disso tudo quando ganhou? Quantas vezes? Aí vocês vão falar, não, você tá inventando isso, o Souza tem razão, tá? Então vocês que são os entendidos aí, tá? Eu desafio a Jovem Pan e o Souza a pegarem todas as coletivas do Abel Ferreira e colocar o resultado de cada coletiva, tá? Derrota, vitória, empate, e as críticas que ele fez, em que momentos foram? De vitória, derrota e de empate. É possível que tenha sido mais em vitórias, até porque se ele reclama tanto, ele tem tão poucas derrotas, pode ver, ele ganhou o Brasileirão com 3 derrotas, sendo a última no último jogo. Eu acho que ele nem foi pro banco se bobear, né? E outra, toma tanto cartão que em muitos coletivos ele nem tava, né? Em muitos coletivos ele nem tava, tá o João Martins, e vocês já criticam isso, né? Então você tem que decidir se ele tá em campo reclamando ou se ele foi suspenso. Porque vocês falam toda hora que ele é suspenso, toma muito cartão, ele é muito mal educado, ele é um chato, não sei das quantas. Aí daqui a pouco, mas o Abel, quando perde ele reclama da arbitragem, quando ganha não reclama. Mentira, ele reclama várias vezes da arbitragem. Então quem fala isso aí ou é um desconhecedor ou é um mau caráter, tentando jogar essa conversinha, pô, dormir aqui. Técnico brasileiro que faz isso todo o tempo inteiro. Perde jogo, começa a reclamar. Ganha, tudo bem, tá maravilha a arbitragem. Mas se perde, meu Deus do céu. Então quando ganha, eu já vi várias vezes ele ganhar o jogo e reclamar. Aí o cara vem falar, mas ganhou e tá reclamando de barriga cheia. Meu irmão, aí se o cara espera perder pra reclamar, vem o Souza falar uma besteira dessa aí, ó. Que nesse caso se torna uma puta de uma besteira ainda, né? Ainda maior, porque é mentira, porque o Abel reclamou várias vezes que ele ganhou os jogos. Eu vi. Alguém que acompanha aqui as coletivas, então eu posso falar. Então quando você for falar alguma besteira dessa, Souza, você pensa antes, pesquisa antes. Pra não falar uma besteira dessa, que se serve a qualquer técnico brasileiro, mas não para Abel Ferreira. Falar besteira, você fala dos outros técnicos. Você fala o que você puder provar, e você não pode provar. Prova pra mim que isso é verdade. Prova que o Abel só reclama depois que perde. Prova. Pega aí todas as coletivas como eu falei, as reclamações dele e coloca. Enumera aí. Prova pra mim. Prova. Se você provar, eu te peço desculpas. Prova. Não tem. Vou te dar... Quando ele tá perdendo, ele fica falando, o camarada tá melado, é roubo. Vou te dar um exemplo. Mas não foi ele, foi auxiliar. Vocês botam na boca dele... Mas o livro é igual, o livro ele fala que é tudo igual. Vou te dar um exemplo, né? Porque assim, o Palmeiras começou uma pressão em cima da arbitragem com razão, mas ela se tornou algo assim que começou Para começar, foi a arbitragem que começou uma pressão em cima do Palmeiras, né? E aliás, a imprensa também começa essa pressão em cima do Palmeiras, né? O Palmeiras nunca tem razão para a imprensa, né? Dificilmente você vê a imprensa falar, realmente a arbitragem meteu a mão no Palmeiras. Uma das poucas vezes que eu vi isso foi aquele lance do impedimento do Rony no Mineirão, aquele golaço de bicicleta mal anulado lá. Eles inventaram o impedimento e a imprensa não acreditou, não comprou essa briga dessa vez. Uma das poucas vezes. A maioria discorda da gente. Passar um pouco do ponto. Vou dar um exemplo que Palmeiras, a própria Leila deu uma entrevista falando das imagens que sumiram do jogo São Paulo e Palmeiras no jogo da volta no Palestra Itália, né? E sumiram mesmo. E é mentira. É mentira. Aquilo ali, alguém vai discordar de que aquilo ali teve coisa errada ali? Por que aquelas imagens apareceram? Porque aí não foi traçado. Por quê? E não é a primeira vez, hein? Com o VAR que isso acontece. Não é a primeira vez, hein? Edu Dracena, suposta falta no goleiro Fábio que não existiu. O juiz apita antes, tinha VAR, ele tinha que ter esperado. Todo mundo tinha que ter esperado a bola entrar ou não entrar, para depois tomar a lição. Ele apita antes. E não teve falta. Copa do Brasil 2017. Se eu não me falha a memória aqui. 17 ou 18. Foi 18, porque já tinha vídeo. Foi 18. Copa do Brasil 2018, Cruzeiro vence. O Cruzeiro passa pelo Palmeiras e ganha a Copa do Brasil. Com aquele lance lá que não foi falta. Não foi falta. E anularam o gol do Palmeiras. Aquele gol ali impediria o Cruzeiro. No Allianz Parque, digo, né? E aí no ano seguinte, tem esse jogo aonde tem o negócio da arbitragem. Assim, quando você reclama
para você tem que também reclamar contra. Você não pode vir só... Mas aí é o que eu falei, eu acho que também já tem um Peraí, preconceito. reclamar pra você, reclamar pros outros? Aí não, aí também você querendo demais, né? Uma coisa é você ficar calado. Outra coisa é você começar, peraí. Palmeiras e Corinthians, derby, na Neoquímica Arena. Ou que seja no Allianz Parque. Aí acontece lá um pênalti claríssimo pro Corinthians, o juiz não vê, o VAR finge que não vê e passa. Batido, o Corinthians é prejudicado. A depois da coletiva, olha, nós ganhamos o jogo hoje por 1-0 e teve um pênalti escandaloso pro Corinthians, não marcado, isso é uma vergonha pra CBF, futebol brasileiro. O Corinthians foi prejudicado hoje aqui. O sistema hoje impediu o Corinthians de ganhar. Isso que aconteceu hoje aqui. Só pode ter sido isso. O Corinthians foi prejudicado. O Abel não vai fazer isso, pô. Ele cai no dia seguinte, não dá. O nosso com o Abel. Não, eu não... O que ele pode fazer? Ficar calado e não contestar quem falar isso. É o que alguém decente vai fazer. Olha, se o Corinthians, se o Luxemburgo fosse o técnico e ele falasse isso na coletiva, e depois na outra coletiva perguntassem pro Abel, ou na mesma, de repente o Luxemburgo fala antes, fica puto lá e fala, roubaram a gente aqui. Aí um repórter, Abel, o Luxemburgo reclamou daquele lance do pênalti lá no... O que você achou? Olha, ele tem direito de reclamar, a equipe é dele, ele reclama, se ele entender que houve o pênalti, ele tem que reclamar, tá no todo direito dele, ponto final. Ponto final. Pronto, ele não precisa falar, foi pênalti claríssimo, assaltaram o Corinthians, nós somos beneficiados e prejudicados aqui, e o jogo tem que ser nada e tudo, e o Corinthians tem que passar. Não vai fazer isso, né, meu irmão? Tá querendo o quê, pô? Eu acho. Ô, Souza, quer moleza? Senta no pudim. Abel, não. Todos não. reclamam. Não. Só que o Abel reclama de um jeito mais marrento, Não. mais Ao grosseiro. contrário, ele é que tem preconceito contra todo mundo. Ele acha que ele chegou aqui pra criar o futebol. Eu gosto ele é que não existia Eu futebol gosto no Brasil Eu antes adoro o dele. jeito Eu gosto dele. Não, Eu assim, gosto do quando é cara competitivo, competitivo. Eu gosto do cara que bate. Só que às vezes... Não, passa- campeão. O Flávio Prado falar uma besteira, um absurdo tão grande, né? Quantas vezes o Abel Ferreira já não elogiou o Felipão? Quantas vezes já não elogiou vários técnicos brasileiros que foram a Portugal? Quantas entrevistas ele não deu falando isso aí? Quantas vezes ele não falou do Tele Santana lá de trás? Eu nem vivo era. Tele Santana, o Abel já sabia de Tele Santana, acompanhou até as entrevistas do Roda Viva. Quando ele foi lá, ele falou: Ayrton Senna e Tele Santana sentaram aqui. Então tô muito orgulhoso de estar aqui, porque esses caras sentaram aqui. Quantas vezes? Aí o cara vem falar uma barbaridade dessa, um absurdo, né? Cara que não tem Eu só não gosto do Abel, é o seguinte, assim, quando perde, eu acho ele competitivo, tudo. Um cara. Lá vem o outro com o discursinho que serve para técnico brasileiro, mas não serve para Abel, que ganha e reclama também. Não é só quando perde. Bom relacionado com o time dele, ele tem que agradar gringos e italianos, mas quando tá perdendo, ele ele sempre é assim, joga a culpa para o campeonato. É melado, é não sei o quê. Mas a gente vê vários treinadores. comissão. O Filipão jogou culpa na arbitragem e falou bem parecido com o que O falou o João Filipão Marcos. E todo mundo não fazia isso no Brasil, por que só o Abel é criticado? O Mano Menezes faz o tempo inteiro, e esse sim, só quando perde. O Mano Menezes, Muricy Ramalho, Felipão, Eduardo Batista, Roger Machado, Renato Gaúcho, pô, todos eles fazem isso. Luxemburgo, é uma choradeira danada. O Abel ganha o jogo, às vezes é campeão, já vi ele em coletiva de campeonato, ganho, ele falar olha, vamos tomar cuidado aqui e tal, porque ano que vem vai ser mais difícil e tal, e a arbitragem no Brasil é isso e aquilo, e a CBF, a organização, muitos jogos e tal, ganhando, com taça na mesa do lado dele. E os caras vêm aqui falar que quando perde ele fica reclamando, fala mesmo sabão. Fala todo mundo fala da arbitragem. Então, porra. Todos falam da arbitragem. Então, Fernando Diniz, aí eu todo acho que a mundo. gente trata diferente o Abel, quando é o Abel. Quando ele fala, ele Perfeito. tem país. Ele que cuida do país dele. Que foi o Ele que tá jogando no aqui. país, Se o tem país dele é o mazela aqui, Brasil. culpa de quem O país do colonizou. time dele é o Brasil. É diferente, tá? Então ele que cuida do país dele. Quando ele fala O de país do arbitragem, time dele é o problema Brasil. dele. Enquanto ele for chorão, porque é incompetente, que consegue perder do São Paulo, com o São Paulo com o timinho, vai lá e bate 2 vezes nele, Dorival dando totó nele e tal. Enquanto ele tá arrumando desculpa pra incompetência. Aliás, só um exemplo, né? Nesse jogo aí, né? Ele falou que o São Paulo mereceu. Ele até brincou, né? Que o São Paulo mereceu ganhar do Palmeiras, não tem o que discutir. Só gostava, como ele fala, só gostava de saber quantos títulos o São Paulo ganhou nos últimos 2 ou 3 anos, mas nesses jogos aí, realmente, ele mereceu o jogo, foi melhor do que nós e passou. Ele falou. Ele não reclamou de arbitragem, ele deu os méritos pro São Paulo. E lembrou bem que o São Paulo nos últimos 2 anos gostaria de saber quantos títulos ganhou, né? Dele, é problema dele. Agora, quando ele começa a envolver país, o buraco já é mais embaixo.
Eu não vou na terra dele falar mal do país dele. Se eu for pra Mas lá... é pelo teu jeito. Se ele for pra lá... Eu iria. Se ele for pra eu lá... tô em Portugal se ele- e eu vejo uma várzea, eu vou falar, pô, ó, esse Vão país te aqui meter, tá uma vão te meter várzea. a mão na orelha. É o Que me vai acontecer. metam, eu reajo. a porra da Você vai ver o que vai puta. acontecer com você. E pronto. Então aqui ele que respeita. Se ele não tiver respeito, que vai embora. Suma daqui. Ninguém precisa dele aqui. Ele que vai embora. O Palmeiras precisa. Se não precisasse, não pagava mais de 2 milhões Se por ele mês for pra embora, o Palmeiras acaba. O Palmeiras não existe antes Tá dele. bom, mas ninguém precisa dele. O Palmeiras precisa. Se ele for embora, acaba ele. Acaba. Tá, vem cá. Se o Palmeiras não precisasse dele, não pagava 2 milhões por mês pra ele. Não precisa. Então eu não falo também, ninguém precisa dele aqui. Não, mas o país não precisa dele pra nada. O Brasil precisa dele pra quê? Futebol brasileiro precisa dele pra quê? Viu, se você Ele vai for deixar pensar o quê de legado? Se você for pensar assim, país nenhum precisa de ninguém pra nada. Ninguém Então muda um cada um país. que cuide da sua terra. Então não venha pra cá, fica lá. Tá ruim, fica lá. Vai lá pra terra dele, velho. Não tá legal o Brasil? Não gosta? Vai embora. Cai fora daqui. Ué, porque ele é obrigado a achar o Brasil maravilhoso. Não, mas É o trabalho dele. É o trabalho dele. Ele Não vai faz o falar mal trabalho dele. não vai falar mal do lugar que tá lhe dando ele faz o comida trabalho dele. e respeito que ele não Tá lhe tem dando na terra comida? dele. Que lugar que tá dando comida pra ele? Você já tá indo pra um Ué, ele papo tá trabalhando surreal. não, ele tá trabalhando Ele não. tá trabalhando, ele ganha o salário dele, ele come o Então que é quiser. isso aí, tá? Ué, Não é o Brasil que tá botando a comida no prato dele. tá, ele tá o Abel trabalhando Ferreira aqui. já tinha uma vida antes. Lá ele é um nada. Quer dizer, então, que na hora que é o Brasil que tá colocando comida na boca dele, aí é o Brasil que tá colocando comida na boca dele. Mas para ele dar opinião, aí não é o Brasil que coloca comida na boca dele, ou seja, ele não trabalha para uma instituição do Brasil. Né? Porque ele é português, não pode falar, mas a instituição que ele trabalha não é brasileira? Ele não tá tendo a comida colocada na boca por uma instituição brasileira, ou seja, pelo Brasil? Então ele não pode falar, não tem o direito de falar do Brasil? Tem, como não? Claro que tem. E aqui é que ele foi ganhando respeitabilidade. Ele disse que lá fora o Abel é um nada. O Abel lá fora ele ganhou a ordem portuguesa, né? Ganhou do presidente, ganhou não sei mais o que lá. Ganhou umas 3 ou 4 premiações lá em Portugal, entregues pro presidente, Barara 4 lá. Entendeu? É isso. E só aqui também. E ele foi eleito um dos 10 melhores técnicos do mundo também, tá? Lá ele é um nada. Lá ninguém sabe quem ele é. Ué. E quando foi convocado para... E o time que ele treina foi colocado como o melhor time do mundo. Foi eleito o melhor time do mundo pela Federação Internacional de História e Estatística. Primeira vez que um brasileiro consegue, se não me engano, esse feito. Desde que é feito o ranking anualmente, né? Que é divulgado anualmente, ou seja, pelo ano inteiro. E em 2021 o Palmeiras está lá eleito como o melhor time do mundo. O time que ganhou 2 Libertadores no mesmo ano. a seleção, ainda foi por um brasileiro. Tem mais isso também. Jogadorzinho desse tamanho, que ainda teve a colher de chá do Filipão de convocar pra seleção. Tem mais isso também. Mas Você vê como você se contradiz. Jogadorzinho desse tamanho. Se o cara foi convocado pra uma seleção, ele não é desse tamanho. eu não vou citar nomes de jogadorzinho que foi convocado pra seleção brasileira, porque é desrespeito com os caras que já pararam. Mas já teve um monte de jogadorzinho que foi até campeão do mundo. E não tô falando do Vampeta, óbvio. Não. O Vampeta é genial. Não. Eu entendi o que o pai O falou. Vampeta sabe o que eu penso dele. Mas teve um monte de jogador que disputa a Copa do Mundo que é, pelo amor de Deus, jogador pé duro, ruim pra Tá, dar. então você não acha que o Abel tem razão nenhuma em dizer que realmente Eu coisas não no Brasil analiso funcionam Eu acho errado? que ele deve cuidar do país Eu dele tô te e do perguntando se time você dele. acha que ele tem razão. Claro que não, ele que cuida do país dele e da terra dele, do time dele só. Então Não se hoje, meta com o país. eu posso dizer pra todo mundo que tá assistindo a gente que o Flávio Prado acha o Brasil um país Não, perfeito. o Flávio Prado acha um país ruim, mas o Flávio Prado nasceu aqui. Você me pergunta o que eu acho de Portugal, não acho nada. Eu respeito, eles façam as coisas deles. Eles que Não acho nada. Ele acabou de falar um monte de problema de Portugal, ó, a hipocrisia. Ele acabou de falar aí, que Portugal é isso aqui, que não sei quem foi preso, que não é um abraço tempo. Ele mesmo falou agorinha. Agora se perguntar, não acho nada. Conversa fiada, conversa boa dormir. Se ele não tem educação para respeitar o país dos outros, ele que não venha para o país dos outros. Trabalhar aqui, Mas você acha que só tirar pode ter lugar opinião? dos outros. Você acha que só pode ter opinião sobre um país que mora lá? Quem mora, não. Quantas vezes já noticiaram aquele caso lá daqueles caras do Milan lá, né? Do Real Madrid, o próprio Platini lá e tal, aquelas confusão toda da FIFA lá. E ele deu palpite. E ele não é francês, ele não é nada desse, nacionalidade desses países aí, por que ele teve que dar palpite então? Hã? É, bonitão, não caiu bem, não caiu bem. Não cola, hipocrisia sua, não cola. Quem nasce- foi nascido lá? Exatamente. Sim, senhor. É falta de respeito, ainda mais no lugar onde ele foi recebido da maneira que foi, onde ele ganhou o que ganhou, onde ele recebe o que recebe, onde a família dele está muito discordo bem tratada. completamente Ah, de tá você. bom, eu não. Eu não. Ele ganhou o que ganhou, porque ele estava lá pra ganhar. Senão o time não ganharia, o time não deu pra ele os prêmios, foi o contrário. Foi uma junção dos dois ali, mas sem ele dificilmente ganharia, porque nos últimos 20 anos
o Palmeiras jogou Libertadores, ou não jogou, mas as que jogou, não conseguiu ganhar quando jogou. E desde que ele chegou, todo ano o Palmeiras disputa. E no mínimo foi até semifinal. E foi roubado no apito em 2022, claríssimo. É pra ter ido em 3 finais e ganhado as 3. Não fosse o apito em 22. Eu não. País onde Se eu não qualquer gringo chegar pra mim e falar mal do Brasil aqui pra mim, o couro vai comer. Você pode ter certeza. Eu amo meu O país. couro vai comer. Só tenho um passaporte porque eu preciso ganhar uma moeda aí. Tal, não sei o quê. Você nunca me viu você com não rasgava o racismo, passaporte. nada disso. Mas uma coisa é você. Minha vontade o seu é rasgar país. meu passaporte Outra coisa pra não ir pra falar mal do lugar país nenhum, dele. só por causa do Pra meu falar mal país. da- Eu amo o meu país, mas eu detesto quem comanda o meu país. Eu repito a frase deles aí sobre o meu país, né? Mas ao mesmo tempo também, não dá pra ter orgulho de um país que é uma várzea como esse, né? Que as coisas acontecem do jeito que acontece aí. Mas, fora isso, repita a do Vampeta também. Eu rasgaria meu passaporte. Depois que eu tivesse um passaporte de outra nacionalidade, de um país decente, né? Onde as coisas funcionem. Porque no Brasil realmente não funcionam. E não dá orgulho exatamente você ter um passaporte brasileiro que você daqui para isso você pode perder ele sem motivo, né? Só por um careca decidir, por exemplo, né? Por exemplo. Isso é outra coisa. Eu amo o meu país. Outra coisa. Só que, infelizmente, Mas hoje, a alta no cúpula programa do da manhã, você futebol, falou outra coisa, da hein? política, de tudo, é uma várzea. Mas tudo bem. Você é brasileiro, você pode falar o que você Assim, quiser. é isso. Eu mas não, ele eu não. não odeio o meu país. Eu amo o meu país. Agora, as coisas que acontecem no meu país, eu tenho nojo. Eu tenho Tem ânsia de nojo dos fome. crapas que Já comandam, sei, né? já sei. Comanda Então, futebol, então, comanda Abel tudo. Ferreira- Se ele tiver, motivo pra se ele falar tiver alguma nojo coisa. do país dele, é problema dele. Agora, daqui, se ele tiver quietinho, que ele tá aqui, trabalhando, tirando lugar de brasileiro, vai cuidar da vida dele, vai pro país dele, não tá feliz? E ele somou Ué, muito pro futebol brasileiro. muito. Ele somou muito. Ah, taticamente, o Brasil mudou muito depois dele. Nossa, muito. Amigão, estamos falando de um cara bicampeão de Libertadores, Ah, e daí? de um cara campeão brasileiro, de um cara campeão da Copa Ó, do Brasil, de um cara o Santos- campeão o Santos- paulista, o Santos- de um cara campeão da o Supercopa Santos do Brasil. e o técnico. Em Da 3 Recopa anos, Sul-Americana. ele tem uma média de mais de 2 títulos de Santos, o expressão técnico chamado por Luiz ano de Alonso trabalho. Pérez. O Santos, o técnico O Abel ganha um título a cada. Como é que é? A cada 3 meses ele ganha um título. Essa é mais ou menos a média do Abel Ferreira aqui. A cada 3 meses, pelo menos, o Abel tá levantando uma taça. Essa é a média dele. Agora pega a média dos outros técnicos que estão aí no Brasil trabalhando. Pra ver qual a média deles. É um absurdo, né? Respeito total, uma falta de respeito. Flávio Prato que diz aí, não sei o que, Brasil. E a falta de respeito dele. Ele mesmo, com o próprio Brasil, ele é um cara que. Ele respeita o Brasil politicamente, com as opiniões que ele tem, que eu não vou entrar nessa polêmica aqui, mas vamos continuar. chamado Luiz Alonso Pérez Lula. que Ele ganhou arrebenta com o Brasil. 20 vezes mais do que ele ganhou em tudo. Inclusive foi bicampeão do Ele mundo. ajuda foi o esse último sistema lugar no a ser esse Mundial, lixo? não. Foi campeão mundial, ganhando do Benfica, aliás, de 5 dentro de Portugal. Só pra começar por aí. Você tá de brincadeira que ele era o treinador do Pelé, né? É o Pô, mesmo caso. você tá de brincadeira. É o mesmo caso. Aí você pega o melhor time. Você pega o melhor time e você só tem que ganhar. Ele era o treinador do Pelé. Ele pegou um Santos espetacular. Era o Lula que fazia aquilo. Claro que ele tinha o Você não mérito vai dele. questionar o trabalho do Abel Ferreira como treinador? Não, como treinador. Porra, No Palmeiras? Você no viaja. No Palmeiras. Quem não ganha no Palmeiras, meu Deus do céu? Eu já falei, o Felipe. Ele agora, quando é que ele vai? Deixa eu ver aqui a posição dele. Ele é maluco. O Palmeiras está em 4º lugar, tá. Quem não ganha? Eduardo Batista, Roger Machado, Oswaldo de Oliveira, pelo menos 3 eu citei aqui. Aquele cara que foi para o Atlético Paranaense, que era auxiliar no Palmeiras também, o Valentim não ganhou também. E os que ganharam um título. O Filipão ficou no Palmeiras que durante um ano, aproximadamente, ganhou um título brasileirão. Conseguiu uma invencibilidade histórica também, é verdade. Mas é o Filipão, né? O Filipão a gente respeita. O Cuca ganhou o Brasileirão depois de 21 anos, né? 22 que alguns imbecis falaram, 21. E 94, 16, entendeu? Ou seja, dá 21, porque o de 16 ele ganhou. Se ele tivesse perdido, aí teria ficado 22 anos. Ele ganhou, então foi 21 anos. Você conta aí 95, 6, 7, 8, 9, 2000, tá? E vai indo até, você entendeu? E o Luxemburgo ganhou o Campeonato Paulista e depois afundou o Palmeiras até ele sair, porque não tinha mais clima nenhum, de tanta derrota que ele tinha. 13 pontos do Botafogo. O Felipão ganhou esse campeonato com o time reserva. O Filipão ganhou esse campeonato com o time reserva, verdade. Parabéns pro Filipão. Mas o Abel foi o único técnico da história do Brasil, único, que ganhou o Campeonato Brasileiro com apenas 3 derrotas. Ninguém ganhou o Brasileirão de pontos corridos tendo apenas 3 derrotas. O Filipão, que ganhou esse campeonato com o time reserva, perdeu 4 jogos. O Jorge Jesus perdeu 4 jogos.
era quem tinha menos perdido até então. O Abel ganhou com 3 derrotas. Ceará na primeira rodada, um vacilo ali, em casa. Estreou ali meio que ainda comemorando o Paulistão. Depois perde no meio do campeonato em julho pro Atlético Paranaense em casa, 2-0. Um jogo que ele jogou melhor, foi mais de 20 finalizações e acabou perdendo em contra-ataques do Atlético, 2-0 pro Atlético. E perdeu na última rodada, já campeão há 4 rodadas, pro Internacional no Beira-Rio por 3-0. Esses foram os 3 jogos que eles perdeu quando o Abel foi campeão brasileiro. O Filipão perdeu mais jogos do que o Abel. Então, o Filipão ele é aquilo lá que você entendeu, é F. Mas o Abel também é. O campeonato ele tá 13 pontos do líder. Ele tá agora, é o cara oportunista, né? Flávio Prado é o imbecil coletivo, né? Lá do nosso querido Oswaldo, como é que é lá? O Olavo de Carvalho, imbecil coletivo. Porque é fácil ele falar isso agora que o Botafogo tá na frente liderando. Se o Palmeiras estivesse liderando, eu duvido que ele tá com essa panca toda pra falar isso aí. Por que ano passado ele não veio com essa panca falar isso aí, do Brasileirão? Ele ia citar a Copa do Brasil pro CRB, essa outra coisa, mas no Brasileirão, agora que o Brasileirão tem um time que tá muito à frente de todos os outros, aí ele vem citar. Mas pera aí, como eu falei, o Botafogo tá à frente de todos os outros. O Flamengo também tá atrás, tá bastante atrás também. Perdeu também, tomou 3 do Cuiabá. E aí? Ninguém vai falar do São Paulo? É que ele também não é fã do São Paulo, pelo jeito, né? Mas acho que ele não é fã de nenhum estrangeiro, a verdade é essa, né? Xenofóbico. Você não vai falar dos títulos, então. Os títulos que se dane. O Filipão ganhou as 2 Libertadores aí quando ele esteve aqui Ganhou antes dele. E sem a grana que ele tem. Ganhou. Qual foi o mérito dele na primeira Libertadores? Você pode me dizer, não? Você tá de Qual sacanagem. foi o mérito dele na Libertadores da primeira? Ele é um treinador do Pelo time amor de Deus. campeão. Ficou em último lugar. Ele conseguiu fazer o pior campanha mundial de clubes que o Brasil já teve. Ele ficou em último lugar. Nunca. Nenhum time brasileiro, nem da América, ficou em último lugar em mundial. Ele conseguiu. Nenhum time ficou em último lugar, nenhum time disputou mundial na pandemia, como o Palmeiras. E os 2 mundiais do Palmeiras foi na pandemia. Nenhum outro time disputou mundial na pandemia, seu imbecil. Essa proeza. Você vê o mérito, como ele estava tão integrado com o time e tal. Ganhou no acidente do Santos, poderia ter sido o Santos, foi ele. Depois vai pro Mundial e perde os 2 jogos, coisa que ninguém. Pera aí, ganhou de um acidente do Santos. O Santos tinha goleado o Boca Juniors. O Santos chegava ali quase como favorito naquela decisão ali, né? Chegava ali de igual para igual ali. Falava-se que o Palmeiras tinha mais elenco, mas pô, o Santos tinha goleado o Boca Juniors e tal, tinha goleado o Santos. Tava chegando com panca na final ali, né? Tava chegando igual 2015 na Copa do Brasil, com panca, né? E aí esse cara que cansou de eliminar o Palmeiras de competições, que o Palmeiras vai lá depois e cala a boca dele, calou a boca dele de novo, ganhou do Santos, entendeu? E neutralizou o Santos, que tinha goleado todo mundo, não conseguiu fazer gol no Palmeiras, e tomou o gol lá, numa jogada lá do Rony com o Breno Lopes. E aí? Dedo do treinador. Quem jamais conseguiu fazer na América do Sul, nem time que perdeu de Mazembe, não sei o quê. Esse é o cara que se... Você nem deixa a pessoa responder. Eu perguntei pro Souza, você atropela, porque você sabe... Time que perdeu pro Mazembe, tá. Mas esse time que perdeu pro Mazembe não jogou 2 mundiais seguidos, né? Não ganhou 2 Libertadores seguidas, né? Não conseguiu um bicampeonato, né? Coisa que só o Boca Juniors tinha conseguido, praticamente, nos últimos tempos. E há 20 anos, né? Ah, tá. Desculpa aí. Eu ia falar, não tem como falar que o Abel é um mau treinador. Contestar o trabalho dele seria doido aqui, né? Os números, o cara... Não chama ele de doido assim. Não. Chamou de doido. Chamou de Não doido. tá contestando o trabalho dele, sim. Não, tá sim, ele questiona o trabalho. Treta Ele ao vivo. é um personagem, o Flávio é um personagem. As falas dele, entendeu? Eu não gosto assim, porque assim, ó, o futebol já é dessa forma aqui no Brasil desde que existe futebol. Eu acho que a intenção do Abel, às vezes, é muito boa, mas a forma como ele coloca, aí ele quer passar do ponto. Ele quer, às vezes, ele reclama porque tem muitos jogos, e sempre teve muitos jogos. Se não tivesse muitos jogos, ele não ganhava 2 títulos de Libertadores, pô. Às vezes ele nem o salário que ganha. Ele reclama muito e principalmente quando o time dele não tem um resultado positivo, ele acha alguns Claro que ganhava até mais, porra. De repente ele não ganhou mais porque justamente teve esses títulos aí de Libertadores, esses jogos a mais aí. De repente se não tem tanto jogo a mais, quem sabe o Abel tinha ganhado, né? Talvez ele não ganhou a terceira até porque teve jogos demais. Inclusive, o problema que ele tem tido no Brasileirão aí é de não ter elenco, né? Porque é muito jogo e tá um em cima do outro, aí tem que colocar time em reserva.
e a presidente, né, não é patrocinadora, não contrata ninguém, né? A gente achou que ela, como patrocinadora do dinheiro, ia chegar como presidente, ia começar a botar dinheiro no time, muito pelo contrário, né? Chegou, começou a fechar a torneira mesmo. E aí o cara é obrigado a fazer milagre, né? Tá tirando leite de pedra, essa é a grande verdade. Se você gostou aí desse vídeo, gostou, concorda com minhas análises aí, já vai aí comentando, deixando o like, me enche de comentário aí, tá? E compartilha pra valer aí, tá? Compartilha aí, deixa a sua opinião e pede pra todo mundo comentar no vídeo aí. Muitíssimo obrigado, até o próximo vídeo e avante palestra!